Fala pessoal, beleza? Davidson aqui, né? A gente vai fazer uma revisãozinha de química, ok? Então, para nossa global, o que é que você vai precisar estar ligado? Você vai ter que estar ligado em ligações químicas, certo? E também em reações químicas, aquele basicão que a gente viu em sala de aula, certo? Então vamos começar aí falando sobre ligações químicas, né? Então, vou botar aqui o tópico, ligações químicas. Claro que eu ia deixar vocês fazerem a global, sem pelo menos falar um pouquinho com vocês, né? Pelo menos uma espécie de revisão, belezinha? Se quiser aí depois eu apareço no final, você tira um print e me marca lá no Instagram pra gente interagir, né? Nossa última aula praticamente aqui. Mas bora lá, ligações químicas entre os átomos, né? Bem, a gente vai ter três ligações que a gente estudou. A gente tem a ligação iônica, a gente vai ter a ligação covalente e a gente tem a ligação metálica, né? A gente tem esses três tipos de ligação e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Bora falar sobre a ligação iônica primeiro, né? Ligação iônica. Aqui, ligação iônica. Cara, a ligação iônica ela acontece entre um metal e um ametal, certo? Um exemplo clássico de composto iônico é o NaCl, o cloreto de sódio, certo? O sal de cozinha. Característica muito importante da ligação iônica é que ela acontece com transferência de elétrons, formando um cátion e um ânion, certo? Belezinha? O cátion, que é positivo, e o ânion, que é negativo. Então ocorre o quê? Uma atração eletrostática, e aí você tem o composto. O Na é a parte positiva e o Cl a parte negativa, eles ficam grudadinhos por causa de uma atração eletrostática. Ó, outras propriedades importantes, né? A gente entendeu aí como é que funciona a ligação química tipo iônica. Dá uma olhada lá no capítulo também, dá uma leitura, faz uma revisão aqui, lá, né? Porque aqui é só um bate-papo rápido, certo? Para não ficar um vídeo muito comprido. Agora que a gente entendeu como é que funciona, é legal entender as propriedades de um composto iônico também, né? Por exemplo, o composto iônico, ele no estado sólido ele não conduz corrente elétrica. Não conduz corrente elétrica no estado sólido, certo? Outra coisa, o ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão e ebulição no composto iônico é muito alto mesmo. Derreter sal de cozinha é muito difícil. Joga aí no Google ponto de fusão do cloreto de sódio. Dá uma olhada na temperatura que é. Ou depois você pode colocar ponto de ebulição do cloreto de sódio no YouTube para você ver. No Google para tu ver. Beleza? Então, características aí dos compostos iônicos. A ligação ocorre pela transferência de elétrons. O sódio dá um elétron para o cloro. Aí se forma um cátion, que é positivo, e um ânion, que é negativo. Os opostos se atraem, né? Então você tem uma atração eletrostática. E como é um composto iônico? Composto iônico, ele não conduz corrente elétrica no estado sólido, né? Ponto de fusão e ebulição é muito elevado. Conduz corrente elétrica se estiver dissolvido em água, uma solução aquosa, né? Como a gente chama. Bora agora para a ligação covalente? Bem, na ligação covalente, até mudar aqui de cor, botar outra corzinha aqui para a gente discutir, né? Tá aqui, ó. Ligação covalente. A ligação covalente ela acontece entre um ametal com outro ametal. Na ligação iônica, voltando ali para a ligação iônica, certo? Você sempre tem um cara que quer dar
elétrons e um que quer receber. No caso da ligação covalente, ocorre entre caras que os dois querem ganhar. Então, como é que os dois podem sair ganhando? Compartilhando elétrons, certo? Elétrons. Daí, você tem uma ligação covalente. É o que acontece na molécula de água, certo? Molécula de água é um exemplo aí de um composto molecular, né, que tem ligações covalentes. Bora falar um pouquinho. Água. A água a gente sabe que é H2O, né? Como é que eu posso desenhar a molécula da água? Vou desenhar ela desse jeito aqui, ó. Preste atenção nessa parte que vai estar lá na global, viu? Vai estar lá na global essa partezinha aqui que eu vou desenhar agora. Deixa eu ver, botei. Bem, você tem o hidrogênio, certo? Esse tracinho aqui que eu fiz, ó, esse tracinho entre o O de oxigênio e o H de hidrogênio, aqui a gente tem um par de elétrons. Um par é quanto? É 2, né? 2 elétrons, um par de elétrons sendo compartilhado entre o hidrogênio e o oxigênio. É interessante a característica dos compostos covalentes, né? Os compostos moleculares. Ponto de ebulição e de fusão é bem mais baixo se comparado, de modo geral, com os compostos iônicos. Os compostos covalentes você pode encontrar na temperatura ambiente nos 3 estados: sólido, líquido, gasoso, certo? Por exemplo, a água a gente pode encontrar no estado líquido. A gente pode encontrar o grafite, que é um composto covalente, no estado sólido. A gente tem o gás oxigênio que a gente respira, que é um composto covalente também, está no estado gasoso, certo? Agora bora para a ligação metálica. Metálica, que é uma das minhas bandas favoritas. Mas não é o caso, né? Aqui é a ligação metálica. A ligação metálica ela acontece entre metais. Metal mais metal, certo? A gente tem uma coisa muito importante que é o mar de elétrons, certo? Você tem o mar de elétrons, errei aqui, ó. Elétrons, certo? A gente tem o mar de elétrons, que é o que explica muita coisa sobre os metais. Por exemplo, o metal é um ótimo condutor de corrente elétrica e um ótimo condutor de calor. Ótimo condutor de calor, cara. Tem o brilho, né? O brilho metálico também é explicado por causa desse mar de elétrons. Dá uma olhada lá no capítulo de ligações químicas, beleza? Você vai encontrar tudo isso que eu estou falando, ok? Então, vou passar aqui para a parte das reações químicas, né? Parte aí bem de boa, certo? Bem de boa mesmo. É só aumentar aqui o nosso quadro, né? Deixar aqui esse verdinho que eu acho bem agradável aos olhos. Não esquece lá depois de tirar um print e me marcar no Instagram. Essa aula aqui eu vou ficar muito feliz pelo apoio. Beleza, galera? Então, colocar aqui, ó, reações químicas. Em uma reação química, a gente sempre tem um reagente se transformando em um produto. O reagente ele é consumido e o produto ele é formado, né? Então o reagente sempre vai diminuindo a quantidade e o produto vai aumentando a sua quantidade, né? Porque o reagente ele vai reagir, vai ser consumido para formar os produtos. Uns exemplos aqui de reações químicas. Outra coisa. Em uma reação química, nada se cria, nada se perde, né? As coisas elas só mudam. Uma reação química ela pode ser observada pela mudança de cor, liberação de gás, né? Algumas reações químicas são bem explosivas, por exemplo, mas não é que os átomos explodiram e desapareceram. Não, agora eles estão organizados de um outro jeito, né? Então, alguns exemplos de reações químicas e que a gente pode comentar o tipo de reação química é o seguinte. Eu vou até aumentar aqui o nosso zoom, né? Reações químicas.
colocar aqui alguns tipinhos. Por exemplo, uma reação química bem comum é a do gás hidrogênio reagindo com outro tal gás chamado gás oxigênio, certo? Tá pequeno aqui a letra. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu melhorar essa letra. Tá um pouco pequenininha. Deixa eu melhorar aqui para eu poder escrever aqui o gás. Deixa eu ver se o O tá normal. Opa, agora ficou legal, hein? Gás hidrogênio reagindo com outro tal gás, um gás chamado gás oxigênio, cara, para formar uma molécula que ninguém conhece. Tá aqui uma molécula que ninguém conhece, ó. Ninguém ouviu falar, né? Isso daí é água, cara. Isso daí essa reação química é a da síntese da água, formação da água, certo? Uma reação de adição ou síntese. Vou colocar aqui adição. Você pega aí, eu não vou perder muito tempo não, tô com medo do vídeo ficar muito longo. Reação de adição. Por outro lado, a gente tem reações de decomposição, que a molécula ela parte de uma substância para virar mais de uma. Por exemplo, o carbonato, certo? Você não precisa decorar isso daqui não, certo? Você só precisa observar e saber julgar o que é que está acontecendo. A gente tem uma molécula só. Essa molécula, quando você mete calor nela, ela se decompõe. É uma reação de decomposição, certo? Ela se decompõe em quê? Em óxido de cálcio, certo? E CO2. Daí é um outro tipo de reação química, né? Então, só recapitulando, reação química a gente tem os reagentes, os produtos, os reagentes são consumidos, os produtos são formados. Em uma reação química os átomos não se perdem, né? Não se criam, eles só mudam, né? A combinação deles para formar novas coisas. E aqui eu apresentei dois tipos de reações químicas, certo? Vou aparecer aqui no final só para me despedir de vocês. Então, galera, valeu aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, certo? Boa prova, beleza? Até próximo ano. Fique bem. Valeu. Espero que te ajude. Tchau, tchau.